Hoje nós vamos falar sobre um livro que é uma lenda. Que livro é esse? Midnight Sun, da Stephenie Meyer. Olá, perdidinhos da Titia Malévola, tudo bom com vocês? Como é que tá do outro lado do oceano? Aqui desse lado nós finalmente terminamos de ler um livro gigante e um livro lenda, que é Midnight Sun, da Stephenie Meyer, ou Sol da Meia-Noite aí pra vocês. E qual é o problema desse livro, né? É aquele tipo de livro que tá gerando um debate gigante, porque ou você ama e é uma crespulete como eu, ou você odeia e diz que não faz sentido você gostar de um livro com vampiro purpurinado. Sim, eu gosto de um livro de vampiro purpurinado. E veja bem, eu odeio livros sobrenaturais, tirando livros que envolvem mitologias. Porque eu não tenho paciência com vampiros, lobisomens, fantasmas e afins. Então, pra eu dizer que eu gosto de um livro de vampiro, eu tô realmente falando a verdade, tá? Eu não vou entrar aqui na questão técnica do livro, porque eu não leio livros físicos, eu só leio o Kindle. Mas eu sei que teve gente que reclamou que as folhas, a gramatura tava errada, tava diferente. Só que a editora avisou isso, tá? Nas redes sociais dela, ela avisou que ia colocar páginas mais finas justamente para poder diminuir a lombada do livro, porque senão ia virar um Game of Thrones. E assim, a partir do momento que a editora avisa isso, aí se você comprou e não gostou é problema seu, tá, querido? Desculpa, mas é a verdade. E assim, também tem a questão do preço, né? Você usar a folha que normalmente é utilizada, eu não sei, eu paguei R$35 nesse e-book. Eu acredito que o livro físico esteja uns 60. Se fosse feito com a gramatura normal, quanto que ia custar? R$80 um livro? Então, eu entendi o lado da editora, eu entendi o lado do pessoal que falou que não ficou tão bom assim, mas é aquela coisa, foi avisado. E outra coisa que a gente precisa combinar aqui, tá? Eu vi várias pessoas atacando as pessoas que gostam de Crepúsculo nas redes sociais, dizendo que isso é infantil, esse povo que gosta de vampirinho que purpurina. Beleza, você tá atacando umas pessoas que têm um apego sentimental a um livro como eu, tá? Mas acha super maduro pessoas que gostam de Naruto, por exemplo. É super maduro, né? Meu irmão adora Naruto. Tem 28 anos na cara. E adora Naruto. Eu não acho ele infantil por causa disso. Por que você tem que achar eu, de 30 e poucos anos, infantil, por eu ter lido um livro quando eu tinha 20 anos, ter me apegado e querer ler agora e me sentir uma adolescente? A adolescente cresceu. Realmente, eu lendo o livro, eu percebo que assim, dá aquela nostalgia, mas a adolescente que tinha aqui cresceu. Mas isso não quer dizer que eu tenho que parar de gostar dele só por causa disso, tá bom? Pensa bem, por que você tá sacaneando o pessoal que adora Crepúsculo, mas não faz a mesma coisa com o pessoal que gosta de Harry Potter? Gostar de uma saga de bruxos tá tudo certo, agora uma saga de vampiros, não. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Os amigos Harry Potter, né, Harry Potterianos, vão me xingar. Mas Crepúsculo é pra mim o que Harry Potter é pra eles, pra Bolinhos, pro Pinta, pra Rafa da Qualidade na Leitura. Eu não consigo hoje ler Harry Potter, mas eu consegui ler todo o Crepúsculo. Por quê? Porque Crepúsculo foi o livro que me fez voltar a ler. Eu parei de ler quando eu tava no ensino médio, me preparando pro vestibular, eu parei completamente de ler. E eu só fui voltar a ler por causa de Crepúsculo. Então Crepúsculo tem um lugar especial no meu coração. Vamos dizer assim, eu tenho um apego emocional a ele. Eu não vou fazer a resenha de Sol da Meia-Noite, porque é exatamente a mesma história de Crepúsculo, só que pela versão do Edward. E por que o livro é tão grande? Tem 730 páginas, enquanto que Crepúsculo tem 300 e poucas. Porque o Edward filosofa, pensa muito. Isso é ruim? Não. Como eu disse, esse é um livro lenda. Nós, fãs de Crepúsculo, né, queríamos há muito tempo que a Stephenie Meyer publicasse um livro com a visão do Edward, justamente pra gente poder entrar na cabeça do monstro, sabe? Ela
disse que ia publicar, aí teve aquele vazamento, ela desistiu, ficou possessa da vida, e aí veio a pandemia de 2020, né? O que uma pandemia não faz com os autores? A Stephenie Meyer finalmente desengavetou o Midnight Sun e o George Martin finalmente está escrevendo a porra dos livros do Game of Thrones, né? Acho que eu vou precisar de mais uma pandemia pro George Martin conseguir terminar a série, mas ok, pelo menos essa já foi produtiva de alguma forma. A questão é que eu vi muita gente, né, fazendo as resenhas do Sol da Meia-Noite e reclamando que, ai, o Eddard fala demais. Ai, ele é muito chato. Por quê? Você pega lá a cena, por exemplo, de quando a Bella entra na sala e aí vem o ventilador, joga o vento nela e ele sente o cheiro dela pela primeira vez. Isso em Crepúsculo é tipo 1 segundo, né? Pro Edward é tipo 10 páginas. Porque ele pega assim, ele sente o cheiro e aí ele começa a dizer que a garganta dele tá ardendo, sabe? Começa a falar como é que é as sensações e nisso ele já começa a pensar em todas as vertentes de como ele pode matar todo mundo que tá na sala, se ele vai matar primeiro ela e depois vai silenciar os outros, ou se ele silencia todo mundo e depois vai pra cima dela e aí vai mudar o gosto do sangue dela por causa do medo. Ou seja, ele realmente pensa muito. Mas assim, eu particularmente achei que a autora fez um puta fanservice pra comunidade. Porque ela entregou como que o Edward nasceu, onde ele nasceu, quantos anos ele tem, como que ele morreu, como que o Carlisle se transformou, como que a Esme se transformou, como que o Emmett se transformou, explicou em mais detalhes como funciona os poderes do Jasper, que não ficam muito claros na série do Crepúsculo. Entregou melhor como é que é a comunicação dele com a Alice, e isso é muito maneiro, sabe? Tem essa questão desse debate interno dele, de que ele realmente se vê como um monstro, né? Se vê como um ser maligno, por isso da capa da romã, né? Realmente é relacionado ao mito de Hades e Perséfone, onde ele se vê como Hades e vê a Bella como Perséfone. Então ficou muito claro também como que ele sofre para conter a sede dele de sangue, né? Como que ele consegue ir se adaptando ao sofrimento para poder ficar perto da Bella, como ele não consegue ficar longe dela, né? Por que ele não consegue? Então, assim, foi um puta fanservice essa série. Vai ter os outros livros? Não sei. A Stephenie Meyer parece que divulgou que ela já teria mais 2 livros relacionados ao universo de Crepúsculo. Tem gente que diz que é o Crepúsculo 5, ou seja, passaria 4 anos depois. E aí seria a revolta, né, ou a vingança dos Volturi. E aí seria contado pela filha lá e pelo Lobinho, que eu particularmente ignoro completamente esses dois. Pra mim não faz o menor sentido contar uma história tendo eles, mas tem gente que gosta. Eu preferi uma história do Carlisle ou da Alice, porque eles já mostravam que tinham muito potencial, e nesse livro fica ainda mais claro, porque você tem as informações de como que aconteceu, sabe? Você tem a informação de que a Alice não se lembra muito bem do passado dela, você tem algumas informações de como que o Carlisle se transformou, de que o Edward não esteve o tempo inteiro com o Carlisle, porque teve uma época que ele saiu e aí acabou experimentando sangue humano e aí depois eles se reencontram. Então tudo isso ia ser muito legal. Eu acho que ia trazer muito mais valor para a série Crepúsculo em si. É um livro lento a leitura, justamente por causa disso, porque você tem 10 páginas às vezes para ler a mesma coisa. Mas também é um livro muito mais maduro do que Crepúsculo, porque apesar do Edward ter 17 anos, ele na verdade tem cento e caralhada, né? Então, ele é muito mais certeiro, sabe? Enquanto que a Bella fica... Ai, será que ele gosta de mim? Ai, será que ele vai me beijar? Ai, será que... não sei o quê. Ele não, ele já tem tudo certo. Eu não posso ficar com ela, eu não posso fazer isso, eu não posso... Então ele é muito mais assertivo.
ele divaga, mas divaga internamente. E existe também todas as DRs com a família. Por isso que é tão grande o livro. Então você consegue ver como é que é a interação da família quando a Bella não está. Porque quando a Bella não aparece no livro, é justamente que ela complementa, mostrando como é que é o convívio em família, como é que foi quando todo mundo percebeu que ele estava apaixonado por uma humana, sabe? Então tem assim uma coisa meio engraçada, do tipo, por ser a primeira vez dele apaixonado, né? Então ele fica tipo, meu Deus, eu não consigo lidar com tudo isso, ainda mais com um monte de gente falando, né, na cabeça dele. Mas ele é muito mais assertivo em relação à Bella. Então eu prefiro ele narrando do que a Bella, mesmo ele divagando. Acho que faltou um pouco de um editor para dar umas canetadas ali e tirar algumas coisas, diminuir um pouco essas divagações. O editor da Stephenie Meyer pecou um pouco nisso. Mas assim, de forma geral, eu acho o livro maravilhoso. Não sei se eu teria paciência para ler Lua Nova sendo narrado pelo Edward. Porque em Lua Nova ele é praticamente coadjuvante, né, gente? Porque Lua Nova é praticamente a Bella com o lobinho, o Jacob. E aí, essa questão de que assim, vou, não vou, me mato, não me mato, me entrego pro Volturi, não me entrego, eu acho que ia ser assim, extremamente maçante em Lua Nova. Mas confesso que queria ver ele em Eclipse, né, tendo que... os pensamentos do Edward, tendo que lidar com o fato de que ele precisa se aliar ao Jacob para proteger a Bella. E também queria ver ele amanhecer, para saber como que foi na cabeça dele ver a transformação da Bella, passando pela gravidez, né, pelo casamento e pela transformação dela em vampiro em si. Então, eu acho que eu pularia o Lua Nova. Não, mentira, eu não pularia o Lua Nova, né? Eu ia me forçar ali, mas eu gostaria que o Lua Nova fosse mais condensado se ela estiver realmente pensando em fazer todos os livros da série seguindo o pensamento do Edward, né? Mas de modo geral, eu como Crespulette estou muito feliz, estou muito realizada. Você que quer ler, né? Eu sugiro que você leia, porque realmente complementa várias coisas da série. Mas saiba que é uma leitura bem mais lenta do que o Crepúsculo. E você, qual livro do universo de Crepúsculo você gostaria que a Stephenie Meyer fizesse? A história do Carlisle? A história da Alice? A continuação da Crepúsculo pela visão do Edward? Ou lá o de 4 anos à frente com a narração da Renesmee e do Jacob? Deixa aí nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!